Fala aí, vamos fazer um post hoje para as redes sociais? Bem, estou trazendo aqui alguns conceitos bem simples de como você faz um post, como você trabalha uma fonte, intercalando ela no meio do produto. No caso aqui, esses... Bem, não vou nem falar aqui, né, porque isso daqui está maravilhosa, essa imagem aqui. E a intenção é realmente a gente entregar um post que tenha esse conceito final aplicado. Ou seja, aqui a gente está trabalhando uma palavra no meio dele, fazendo recorte, fazendo um contexto, aplicando uma sombra nele. Então, assim, vem comigo que você vai curtir essa aula hoje. Ela é meio rápida, não é tão demorada, porém tem alguns conceitos legais para você aprender aqui. Então, bora para a primeira estrutura que a gente tem que criar dentro desse contexto aqui, que seria, na verdade, criar um frame para a gente poder trabalhar. Quando eu clico em frame aqui em cima, ó, frame, ele abre na lateral direita aqui e eu vou escolher o quê? Um social media, que aqui no caso, vou pegar um Instagram post 1080x1080, que é o que eu peguei ali em cima. Então eu tenho essa estrutura já pronta e aqui agora eu vou trabalhar a estrutura. Eu acho que vou até colocar ao lado aqui, que eu acho que vai ficar melhor para a gente poder brincar e entender o que foi feito dentro desse contexto. Bem, aqui primeiro eu tenho uma imagem. Essa imagem aqui, que eu fiz? Eu peguei a imagem original e aqui com essa imagem original eu rastei ela para dentro segurando o Alt. E aí eu vim aqui com Shift e vim diminuindo ela até ela chegar no conceito que eu queria de uso. Para mim, encostei os dois aqui. Agora eu trago ela aqui até num certo ponto. Pronto. Para mim aqui fez sentido. Agora sobrou para cima e para baixo. No caso, é só você segurar aqui o Ctrl do teu teclado e ele vai ajustar. Traz também aqui. Isso daqui não tem um motivo exato. Aqui eu gosto de manter ele nesse conceito de sempre estar alinhadinho com o shape que eu estou trabalhando. Mas lembrando, duas vezes que você clica em cima da imagem, você tem toda a estrutura dela montada para você ainda brincar com ela sem problema algum. Aqui eu já tenho ela montada, o que eu vou fazer? Vou colocar um texto aqui em cima. Então vou colocar doce. Pronto. Escrevi fonte que eu utilizei. Interessante para você ver. Utilizei a Roboto e a versão Black dela. Então assim, para que seja uma fonte grossa, para que se destaque perante a imagem. É claro que essa tipografia fica a teu critério, qual que é o modelo que você quer utilizar de fonte, qual é a grossura e tudo mais. Bem, aqui eu fui dentro desse contexto, já padrão. Qual que é a primeira situação que a gente vai abordar aqui? Como que você vai trabalhar para fazer o recorte da fonte para que ela se enquadre aqui embaixo. Ó, vou até trazer ela aqui no contexto certinho. Ó. Pronto, está alinhada aqui. Agora, o que eu vou fazer aqui? Só esticar ela um pouquinho. Pronto. Está na estrutura. Beleza, fonte já está aqui. Agora eu vou vir aqui e vou fazer o recorte que eu preciso dessa fonte. Utilizando a opacidade é o quê? O teclado numérico teu, de 1 a 0. Eu vou clicar em cima do texto e vou dar um 4, para que ele fique transparente, para que eu consiga enxergar a camada de trás. Agora eu vou vir aqui na caneta, ou pen, né, no caso letra P no teu teclado, e vou fazer um recorte dessa estrutura aqui de baixo que vai servir para encobrir o texto em cima. Precisa ser exato? Quanto mais exato e mais tempo você ficar aqui fazendo os recortes, é melhor. Você vai ter uma riqueza maior de detalhes. Eu vou ser bem rápido aqui na brincadeira, só para não ocupar muito tempo desse vídeo. Mas já está falado aqui, está gravado. Quanto mais você conseguir trabalhar essa estrutura, é melhor para você. Então, evita a correria, faz ele com jeitinho, bem suave, para que você tenha um controle final bem bacana aí. Então, estou fazendo aqui já, puxando. Pronto. Aqui eu já cheguei num ponto que eu já tenho o controle. Agora eu posso puxar ele aqui e encostar um no outro. Vou até aumentar ele um pouquinho mais para cima aqui. Pronto. E aqui e aqui. Pronto. Aqui eu já tenho a estrutura de recorte feito. O que eu vou fazer aqui? Lembre-se sempre de colocar um fio. Porque o fio é o quê? É o preenchimento. E tirar o stroke, que não tem necessidade. Uma vez que você fez isso, você dá o done ou aperta Enter para ele sair da área de camada. Agora você tem que selecionar as duas camadas junto, tanto a letra quanto a parte de cima. Lembrando, clica na letra antes e clica em 0 para ele voltar 100%. Ou aqui na lateral direita sua, você tem o 100% aqui também. Então clica no texto, clica nessa situação aqui que seria a forma que você criou em cima, os dois selecionados junto e a forma estando por cima. Você vai vir aqui ao centro da tela em operações booleanas. Então, os grupos booleanos aqui, você tem Subtract Selection, que é a subtração. No momento em que eu clicar nela, ela vai fazer a seleção em volta aqui. Ó.
Então, vou clicar fora para você poder ver. Pronto, aqui eu já tenho a estrutura montada. Lembrando, ele criou um grupo aqui para mim. Ó, direto já aqui, esse grupo. E aí agora, com esse grupo montado, eu vou fazer o que aqui? Eu vou vir agora e olhar para o contexto, ó, até no comparativo, para você ter uma ideia. Até aqui está ok, não tem problema algum. Agora, a estrutura que você vai fazer aqui nesse contexto agora é pegar e colocar um gradiente, que é a cor que você vai selecionar para essa estrutura. Então, mais uma vez, eu clico, eu tenho o Subtract aqui na lateral em grupo, só que eu não vou direto na fonte, embora a fonte ela ainda pode ser mudada a qualquer momento. Eu vou dar um exemplo, 2 cliques em cima dela, de repente o doce tem 2 Os, ou de repente um doce tem um A no meio ali, ou vou escrever qualquer outra coisa. Pronto, ó. Ele tem um recorte que passou por cima aqui, ó, porque você vai ver a área veio até aqui onde a gente colocou. Mas se eu estender essa área para cima, ele não vai aparecer essa ponta do F. Então vamos voltar lá e colocar doce novamente aqui, ó. Pronto. Doce aí já está ativado, ele colocado redondinho ali. Agora o que eu vou fazer? Vou aplicar um linear, que é um gradiente ali no caso. Só que ele não pode ser aplicado direto no doce. Se eu clicar direto na fonte, presta atenção para você ver aqui, ó. Eu vou vir nela e vou modificar ela, vou colocar um linear. E vou trocar para vermelho, vou colocar outra ponta da cor dele também para um preto. Olha só, ele não aplica a cor. Vou dar Ctrl Z para voltar até ele voltar num fio normal, ó. Pronto, tá normal de novo. Agora, ao invés de clicar na fonte lá dentro, o escrito, eu vou clicar no grupo. No momento em que eu clico no grupo Subtract, eu venho aqui no fio e modifico ele para linear. Aí ele aceita. Entendeu? Então a lógica é sempre no grupo, nunca no texto. Agora eu venho aqui, coloco a modificação dele para que ele fique como? Ó. Vou segurar o Shift aqui só para ele ficar alinhadinho. Pronto. Também a outra ponta eu vou dar 100% também. Então eu tenho as duas estruturas aqui feitas. Qual que é a diferença? Por que eu não fiz de cima para baixo e fiz para as laterais? Porque se você prestar atenção aqui na junção de cores da outra versão que eu tinha feito, ó, vou até diminuir aqui, eu já tinha feito uma transição de cor onde o centro já ficava mais escuro. Então, ou seja, por quê? Porque ele tem uma sombra aqui embaixo que ainda vai ser criada. Então aqui na hora que eu venho, eu clico nesse branco aqui, puxo uma cor que eu puxei de dentro da estrutura dela mesmo, porém eu trouxe ela um pouco mais viva, então vou chegando numa cor que eu acho que faz sentido. Bem, tá aqui nessa estrutura, ok, agora eu venho na outra ponta, e nessa outra ponta eu vou clicar nela aqui também, e aí eu vou fazer o quê? Escolher uma cor também que faça sentido para mim, vou puxar ela mais para esse tom de vermelho, ó. Às vezes não fica tão perfeito ou tão igual quanto o outro ali, mas aí depois a gente acerta os detalhezinhos. Eu vou puxar ele para essa outra cor aqui, ó. Pronto, ó. Vai mais próximo dessa estrutura. Pronto, aqui. Aqui eu já tenho ele montado. Agora, e o meio dele? O meio eu vou dar um clique a mais para gerar um do meio, e esse do meio eu vou diminuir o tom para deixar ele mais escuro, ó. Se você ver lá na outra versão. Ou seja, o centro dele vai dividir e trazer essa sombra para mim já automático. Mas eu vou aplicar uma sombra também nele. Então pronto, está feito aqui essa estrutura já. Agora eu venho com a estrutura de sombra. Como é que eu posso fazer essa sombra aqui dentro desse contexto? Eu já fiz um recorte, posso fazer um recorte novo também, ou poderia ter duplicado aquele recorte. Então fica aí uma situação para você ver qual que é o formato que você prefere. Então aqui se eu for fazer um recorte novo, então eu venho com uma estrutura, monto ele em cima do que eu imagino que vai ser de recorte aqui para mim. Ó. Lembrando como eu já comentei ali no vídeo atrás. Faça devagar, com calma, para você ter o máximo de detalhe e riqueza ali dentro dessa estrutura. Aí o professor vem aqui e faz de qualquer jeito. É inacreditável. Mas assim, é para você ter essa certeza do que você está fazendo. Aqui eu puxo e dou uma baulada nele aqui só para ganhar um espaço ali, seguro aqui e faço o mesmo desse outro lado. Por quê? Porque às vezes você vai precisar de mover ele depois de uma forma que fique legal. Segurei aqui, ó, pronto, já ganhou aqui também. Então, tá com ele estruturado, é a mesma situação, um fio para preenchimento e uma retirada do stroke. Até aqui tá ok, dou um Enter, pronto. Aqui ele já está feito nessa estrutura, agora vem uma outra estrutura aqui. Modifico ele para o preto
e aplico um efeito nele. Aí esse Layer Blur que eu for aplicar aqui, eu vou colocar um 50. Ó, ele já vai sumir um pouco, vou trazer ele mais aqui próximo e eu vou tirar a opacidade dele. 40, 50, aí vai ficar muito a critério de como que você quer trabalhar com essa sombra, quanto que essa sombra tem que aparecer, como é que ela tem que aparecer de certa forma ali. Então vou trabalhar um 40, ó, para ela ficar mais suave. Qualquer coisa também você pode esticar ela, aí é moldar. Aí você vai moldando ela, vai vendo o que é melhor para você na estrutura que você está montando e o que faz mais sentido. Ó, se você olhar um e o outro, ó, você vai ver que está bem próximo na estrutura. Ah, William, mas eu queria porque eu acho que está faltando um detalhezinho a mais aqui. Você pode puxar ela aqui, ó, sabe? E movendo ela ponto a ponto para você ver aonde que fica melhor na estrutura que você vai aplicar. Então você tem ali uma estrutura já feita de sombra, essa sombra está pegando um pouco em cima ali, mas ao mesmo tempo ela está por baixo dessa estrutura. Então, ou seja, você já tem essa estrutura feita. Um detalhe agora, lembrando mais uma vez, como já comentei lá, até neste momento eu tenho controle da fonte. Posso colocar um A a mais, posso aumentar ou não. Agora, no momento em que eu quero deixar as letras nesse formato solta uma da outra, como é que eu faço essa aplicação? Aí eu tenho que converter o texto em fonte. Então eu vou clicar em cima dessa estrutura, ó, do Subtract aqui e vou dar botão direito do Flatten nele. O Flatten, no caso, ele vai converter o texto em fonte. Eu não perco nada de cor do linear, não perco nada desse controle. O que eu vou realmente ganhar aqui nessa estruturação é o que? O controle de eu poder mover uma letra única. Ó, vou trazer ela mais para baixo aqui, ó. E vou trazer ela mais próximo também. Agora eu vou pegar esse E e vou levantar ele um pouquinho aqui para deixar mais próximo, ó. Eu consigo ter controle para mover essa letra uma separada da outra. Lembrando que elas estão dentro da mesma estrutura ainda. Ou seja, se eu arrastar ela lá embaixo e deixar a outra em cima, na hora que eu clico, ela vai selecionar a área toda e não apenas aquela letra. Ou seja, eu teria que duplicar ela e apagar as outras para que eu tenha a letra específica solta das outras. Aí não tem problema algum. Agora o que eu posso fazer aqui? Como ela é uma estrutura, eu posso clicar em cima desse Subtract e realmente dar um Ctrl C, Ctrl V, ele vai duplicar aqui, pegar a versão de baixo dele e trocar esse linear para um Solid e passar ele para preto. Até aí, ok. Então eu tenho aqui a estrutura dele já montada. Vou pegar aqui, ó, dentro dessa estrutura, tirei. Agora eu pego de baixo e puxo ele para essa estrutura aqui, para ele ficar nesse padrão. Nesse padrão você consegue fazer o quê? Você consegue trazer ele para baixo da estrutura. Ó, eu dei aqui um shift para baixo, aí ele já foi na setinha aqui, ele já pega os pixels do nudge ali e sem problema algum. Ele já vai puxar mais aqui para ficar. Uma puxada só que você der, você já arrastou um pouquinho para baixo, agora você aplica um efeito. Dá um layer blur nele e coloca ele para um 20. Aí você tira o quê? A opacidade. Coloca ele na opacidade 3, mais ou menos. Por aí, só para ele passar uma situação de que existe uma sombra ali, mas ao mesmo tempo ele está dentro desse contexto. Então, se você olhar, ele está dentro da estrutura, ele já te trouxe o resultado que você queria e você tem aqui uma estrutura que você conseguiu trabalhar dentro do contexto sem problema algum. Lembrando, sem agredir texto, você consegue criar a operação booleana lá, subtract ali, que aí no caso você está subtraindo e ele recorta a parte que você não quer do texto. Até aí, ok. Segundo ponto que é interessante você lembrar, a partir do momento que você dá botão direito em cima dessa fonte, ou seja, desse grupo, e coloca ele como flatten, você está trazendo isso tudo para dentro do que? Forma. Aí ele virou forma, você não tem mais controle da fonte. Então no dia de amanhã, se você tiver que mexer nessa escrita, de repente teu cliente não quer mais e agora quer colocar doces ao invés de doce, ou outro nome, aí nesse caso você tem que ficar esperto, porque senão você vai ter que refazer essa estrutura. Então é sempre interessante você ter uma versão dessa escrita a par, caso precise de fazer ou decidir de alguma última hora uma alteração. Então fica a dica aí para você, espero que você tenha curtido. Se você curtiu, me segue aqui, por favor, se inscreve no canal, porque isso ajuda demais para a gente poder realmente estar agregando e trazendo mais valor. E se você tiver dúvidas, deixa o comentário aqui, porque todo comentário está se tornando um vídeo no canal. Isso é muito importante e esse vídeo aqui de hoje, ele já é de um comentário que foi feito num outro vídeo. Então fica a dica aí, espero que esse conteúdo tenha auxiliado você de alguma forma e se auxiliou,
segue a gente, acompanha nosso conteúdo, nosso Instagram, meu Instagram está aqui em cima, aqui embaixo também, e os outros vídeos no canal tá aí. E qualquer coisa, lembre-se, temos um curso Bora pro Figma, ensina isso daqui que você viu e muito mais com nível de profundidade. Fica aí para você, o link está aqui embaixo, sucesso na caminhada. Tchau, tchau.